Estamos ao vivo e espero que vocês também, né, que estejam nos vendo. Sejam Sim, vivos. Aos estamos vivos. vivos. Agora sim, estamos todos ao vivo. Sejam muito bem-vindos à nossa live e ao primeiro episódio, inaugurando o nosso podcast Arqueólogos do Futuro. Cláudia Maier e eu estamos juntos aqui, fazendo muita bagunça e começando um podcast aqui no YouTube, que é uma playlist Arqueólogos do Futuro, para vocês acharem bem fácil aqui no canal. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Quer dar um oi para o pessoal assim? Muito obrigada, muito obrigada. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Hoje eu estou bem feliz por causa dessa conversa, porque eu e a Ângela, a gente se reúne para falar mal das pessoas e reclamar. E essa é uma oportunidade de unir as pessoas em torno de um bem comum, que é fazer críticas e reclamar, né, de onde a gente vive. Sim, isso é muito importante. A gente precisa fazer um desabafo. Seu áudio tá tranquilo? Tá me ouvindo bem? Beleza. Qualquer coisa avisa, tá? Não tem problema que a gente tá ao vivo aqui, porque a gente tá, né? E já quero dar as boas-vindas, né, pro Tiago Jaime Machado, que é o nosso querido Baderna, da Monstro dos Mares. A Bobrinha e eu estamos aqui na Monstro também, falando ao vivo. E olha lá, o Baderno está falando que o seu microfone está meio baixo. Não O sei meu se dá microfone para. está baixo. Eu não Eu sei consigo muito ouvir, bem. mas a transmissão pode estar um pouco baixo, né? Bom, então, se alguém souber me dizer o que fazer, pode escrever no chat, porque eu realmente olhei as configurações de entrada e saída de som, uma por uma, Funcionando mas tá. funcionando tá. Então, já é meio caminho. Bota numa caixinha de som alto aí, para ouvir a nós, né? Que eu acho que vai valer a pena hoje. E eu quero aproveitar e dar as boas-vindas também aos membros novos do canal, né? Aqueles que se inscreveram e fazem parte do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Preciso agradecer a todos que estão se inscrevendo aqui no canal, comentando, trazendo o seu retorno, compartilhando experiências e tantas coisas que nos ajudam a continuar, né? A não desistir da pegada toda, porque não é fácil, né? Mas eu quero agradecer demais, porque eu tenho recebido muitos comentários positivos e até relatos de experiência nos comentários dos vídeos. Aproveitem mesmo todas as playlists. Tem 3 cursos gratuitos aqui no canal. Tem playlist só lives, que é só gente massa, como essa maravilhosa abobrinha que temos aqui hoje. Temos muitas pessoas incríveis como ela aqui falando na playlist só lives. Aproveita mesmo, pessoal. E olha, todos são convidados a fazerem parte do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Quais as vantagens? Além de emojis exclusivos de deusas, né? Você tem direito a receber um pacote de materiais da editora Monstro dos Mares, que é a patrocinadora deste canal, com materiais maravilhosos, tá bem? Então, você, ao se tornar membro aqui no canal, você manda um e-mail para mim, me passa o endereço de correspondência aqui no Brasil, onde você deseja receber o seu pacote. E eu vou colocar aqui no chat e na tela o meu endereço de e-mail. Se tornou membro, manda um e-mail aqui para mim e coloca, ó, me tornei membro, esse é meu nome, esse é o endereço de correspondência aqui no Brasil, que eu quero receber o pacotinho, porque é direito de todo membro, tá bem? Todos aqueles que fazem parte da comunidade do Espaço das Deusas têm direito a receber esse pacote, mas não é só isso. Todo último domingo do mês, às 17 horas, tem live aqui no canal de sorteio de livros. Se você clicar lá na aba live, né, lives aqui do canal do YouTube, já vai ter as lives de sorteio agendadas até dezembro, gente. Tem muita coisa, todo mês
último domingo tem sorteio de livros e tem 2 livros sendo sorteados por mês entre os membros do canal. Aproveitem, eu quero dar as boas-vindas aos novos membros, desde a última live que nós tivemos com a Andy Barbosa, né? Até hoje, novos membros, novas pessoas se inscreveram como membros aqui da comunidade do Espaço das Deusas e outros reforçaram ou reativaram a sua membresia. Quero dar novamente as boas-vindas a Jussara Cardoso, que reativou a sua membresia, a Bel Borges, que também reativou. Quero dar as boas-vindas a Emanuele Barbosa, seja muito bem-vinda, que se inscreveu como membro do canal da categoria Astarte. Andréia Flores, também nova membro aqui do canal, na categoria Astarte. São 3 categorias que você pode apoiar, com 5, 15 ou 30 reais por mês. A Astarte, a Nath e a Xerá, que é o nome de 3 deusas do antigo sudoeste asiático. E é importante que, se você se tornar membro da categoria Axerá, você também tem direito a receber o pacote completo do curso Axerá, Deusa de Israel, tá bem? Isso é em agradecimento ao apoio mensal que vocês têm nos dado. E por causa desse apoio é que nós agora estamos com muitas lives durante todos os meses, né? Eu fiz um remanejamento de lives e nós estamos hoje começando esse podcast. E também nós vamos ter a próxima live aqui no canal, vai ser dia 26 de abril, às 16 horas. Fique atento, fique atente, fique atenta. 16 horas, dia 24 de abril, nós vamos ter uma live, vamos receber aqui no canal a maravilhosa Tupá Guerra, que é doutora em demonologia, e nós vamos ter uma live sobre demonologia aqui nesse canal. Sim, vamos falar do que precisa ser dito, e vamos trazer a mulherada que é cientista, assim como tem a Cláudia aqui, tem a Andy Barbosa, Sueli Feliciane, Geni Nunes, Jussara Cardoso, a Evelyn, e olha, tanta gente maravilhosa que já passou aqui nesse canal e que é pesquisadora, que é pessoa que está se aprofundando e se fundamentando e não fala asneira, tá? Eu não vou trazer ninguém que fala asneira aqui no canal. E muito menos gente que já tem muito palco por aí, né? Que a vida e a sociedade privilegia o suficiente. Então, não precisa de espaço aqui no canal também, né? Então, eu quero agradecer demais. Vocês podem também apoiar com a campanha do apoia.se/Angela Natel, e é a segunda maneira que você pode apoiar também a minha vida pessoal, os medicamentos que eu tomo e o meu tratamento médico e acompanhamento terapêutico. É só clicar no apoia.se/Angela Natel, e a partir de R$5 por mês você já tem 50% de desconto em todos os meus cursos e concorre a 2 livros também nos sorteios mensais. Então, é muita vantagem, tá? Eu acho que vocês têm muita vantagem, deviam aproveitar essas oportunidades, beleza, gente? Nossa, eu não sei vender meus cursos, mas que eu sei fazer propaganda, eu sei, né? Então, é uma beleza isso aqui. Melhor que o Ciro Bottini. Então, a Bobinha estava me ajudando aqui a ter umas dicas de como mostrar o valor dos cursos, porque eu acho que ainda não consegui mostrar o que realmente a gente trabalha nos cursos, né? A Bobinha está fazendo o curso Ela Está Pegando Fogo, né? Cântico dos Cânticos, texto a texto. A aula ontem rendeu, gente, tem muita coisa maravilhosa e a gente trabalha com interdisciplinaridade. Então, eu vou começar a divulgar vídeos com mais detalhes sobre os cursos, porque vocês não imaginam que vocês estão perdendo se não adquirirem esses cursos, gente. É muita coisa legal. E para adquirir os cursos, é só clicar no Linktree, que está aqui no chat, está na descrição do vídeo, e estou colocando aqui na tela, que tem todos os cursos disponíveis. Só tenho mais um aviso importante. Sueli Feliciane abriu novamente turma para o curso de masculinismos,
que teve no mês de março. Ela abriu nova turma agora para 30 de abril, então você pode aproveitar isso. É só você ir no meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, no Linktree. Aqui no Linktree, você vai aqui, já está lá a aula sobre masculinismos para você se inscrever para fazer aula com a Sueli, beleza? E apoiar o projeto Bíblia Preta. A Sueli está precisando fazer uma cirurgia e essa aula vai ajudar a financiar os cuidados todos que ela precisa, beleza? Então, apoiem a Bíblia Preta, entre aqui no Linktree também, e você já pode se inscrever para o curso sobre masculinismos. Muito bem, abobrinha. O que E nós agora? estamos fazendo aqui, afinal? Olha, o que nós estamos fazendo aqui não faz nenhum sentido, né? Mas eu acho que a ideia desse podcast, dessa live, né, começou como a ideia de fazer uma live. Pode ser bem interessante. Pode ser bem interessante mesmo que a gente não saiba porque a gente está aqui, né, e que nada faz nenhum sentido. Eu acho assim que a gente podia começar pela história do título do podcast. A Ângela tem várias réplicas de achados arqueológicos, ela também tem bonequinhos, ela tem Baby Yoda em várias apresentações, e Isso ela aqui é tem uma muitas réplica. imagens, assim, né? Muitas prateleiras cheias de coisinhas assim que são réplicas que ela usa nas aulas. E aí a gente começou a fazer a piada, né? Que os arqueólogos do futuro um dia vão achar um terreno onde era a antiga Curitiba, sei lá, 300 anos, 300 mil anos, enfim. E aí não vão entender que tipo de civilização era aquela que cultuava tantos deuses de tantos materiais diferentes, que fazem referência a múltiplos continentes e lugares, né? E aí sempre a gente fazia a piada, né, dos arqueólogos do futuro. O que será que eles vão achar disso? De todos esses indícios que um dia, né, a gente imagina que alguém vai achar, vai desenterrar e, né, tentar fazer sentido de algo que a gente não conheceu através desses pedaços, né, que ficam. E aí no decorrer do tempo, usando sempre essa frase, é o que os arqueólogos do futuro vão dizer, né, em várias situações. Um dia a gente estava falando sobre uma pessoa disse que ia parar de seguir a Ângela, porque apesar de ela ter um conteúdo muito bom, ela falava todes. Cara, o que foi aquilo? Isso e outras pessoas que de repente já comentaram aqui dizendo: parei de assistir quando você disse bem-vindes. Ou seja, assisti os primeiros segundos. Nem sabe do que está falando, nem se ia gostar ou não. Cara, o que foi aquilo? E daí a gente resolveu falar, não, então tá, se a gente vai fazer uma live, não vai ser arqueólogos do futuro, vai ser arqueólogos do futuro, até porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Para algumas pessoas é a ditadura da gangue LGBT. Para nós pode ser um mundo com uma linguagem um pouco mais inclusiva, a gente não sabe. Então, foi daí que veio essa ideia da gente falar dessas coisas. E é bem interessante porque eu sou mais do texto, assim, de ler, prestar atenção nos diálogos que as pessoas têm e tal, né? E a Ângela traz muito isso da materialidade, né? Dos indícios, assim, dessa ideia de que um dia pessoas que têm a mínima noção do que era a nossa sociedade vão cavar um buraco e vão achar e vão cavar mais e vão fazer
sentido de coisas que até hoje estão aí. Assim, que é isso que a gente percebe, né, nos cursos da Ângela, né? Que suposições e significados completamente nada a ver podem muito facilmente ser colocados nas coisas, né? E essas coisas são importantes, assim. O mais recorrente é o esvaziamento de sentido de algo, né? Então você tem um evento ou um objeto que se encontrado e naquele momento aquela narrativa, aquele evento ou aquele objeto tem contexto, tem estrutura, tem um porquê, tem uma razão e principalmente ele pode ser até mesmo um instrumento de poder político de alguém sobre outro. A grande questão é que o que acontece de forma recorrente é grupos posteriores na história esvaziarem aquele evento, aquela narrativa, pode ser uma narrativa bíblica, pode ser um mito, pode ser ou um objeto, né, encontrado na pesquisa arqueológica, e esvaziam aquele objeto, aquele evento, aquela narrativa, do sentido contextualizado dele. E começam a ressignificar, mas não no sentido, talvez nem ressignificar seja o termo, ele esvazia completamente e impõe uma outra interpretação para aquilo, para se tornar instrumento de outras questões e outras forças que atuam na sociedade já dessa segunda narrativa, né? Então, isso é muito perigoso, né? Aquilo que a gente vai percebendo, por exemplo, no caso dos textos bíblicos, é um exemplo disso, de pegar o texto que foi escrito especificamente por um grupo de poder hegemônico numa sociedade específica, numa cultura específica, e trazer para a nossa época, para a contemporaneidade, como se aquele texto pudesse ser instrumentalizado arbitrariamente na nossa sociedade. Né? Eram os deuses astronautas, ó, o Baderna. Pois é. Ou até aquele filme, né? Os deuses devem estar loucos. Por pior que seja aquele filme, aquela garrafa de Coca-Cola do filme é isso. É o que os arqueólogos do futuro vão encontrar, né? E sabe o que mais eles vão encontrar? O quê? Aqui, umas 2 quadras aqui para frente, sim, tem uma loja de equipamentos para acampamento. E na frente da porta da loja, assim, tem um latão. Uhum. É um latão do quê? De gasolina? É um latão enorme, assim, todo furado de pipoco, ó, pá. Furado de bala, né? E aí um dia vai vir uma arqueóloga do futuro, vai desenterrar esse latão todo furado de bala e vai tentar fazer sentido daquilo. Tonel, o nome correto é Tonel. Valeu, Baderna. Vai ler aquilo e vai tentar fazer sentido de como aquele latão se posiciona dentro dessa sociedade como uma coisa que representa algo, que representa um poder, um alinhamento, que é um latão todo furado, um tonel todo furado de bala, na frente de um comércio, né, que depende de uma visão positiva sobre ele para que tenha seus clientes e tal. E como é que essa pessoa pensa que é possível que esse latão seja, esse tonel, seja uma imagem positiva, sabe? Seja uma coisa que ele quer oferecer assim de uma maneira tão berrante, que é colocando um tonel furado de bala na calçada. Qual é
a resposta que ele espera das pessoas ao verem esse tonel furado de bala, né? Como é que ele pensa que a afirmação sobre si que ele está fazendo é possível? Uhum. Sabe, como é que é? Porque se ele falasse assim, eu sou o cara que pode voar, a gente sabe que não é possível, porque pessoas não voam, sabe? Mas, tipo, Uhum. na cabeça dele, aquilo ser uma coisa boa é uma coisa possível. Tá dentro Sim. do horizonte de possibilidades dela, aquilo ser bom. Uhum. Exato, e isso acontece até mesmo em comentários que eu recebo, né, nas redes sociais. E assim, né, que já vai, a gente vai conversar mais sobre isso no segundo episódio do nosso podcast, que vai ser em maio, todo mês vai ter um episódio, tá, gente? E no segundo episódio do nosso podcast, nós vamos conversar sobre muitos comentários que eu recebo, mensagens no privado que eu recebo, tá? E já fiquem atentos, né? Atentos àquilo que a gente vai falar, porque a gente não vai deixar com que as pessoas apenas venham nas nossas redes, interajam, mas fique de forma superficial nelas. Não, a gente vai analisar as interações que temos com essas pessoas. Pessoas que não nos conhecem pessoalmente, que não convivem com a gente e que têm determinadas reações. E isso, esse exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Esse exemplo do tonel furado de bala é que está fazendo uma propaganda, que está ali como se fosse uma propaganda da loja, como se fosse algo positivo, né? É... Aqui, Superman de Ponta Grossa, introdução. É como se fosse algo assim Mas esse positivo. negócio aí do Superman de Ponta Grossa é interessante. Aqui tem dois, né? Tem o Superman de Ponta Grossa e o Rambo da. O Rambo. Não é Rambo, Stallone Cobra. Tem um cara que se veste de Stallone Cobra. Fora o Ninja do Sinal, também tem o Samurai ali, que fica ali embaixo. Mas a gente pega, assim, como sociedade, a gente pega essas pessoas e chama elas de malucas. Não Uhum, é verdade? A gente fala, ai, a gente louca. Mas a racionalidade, assim, pensando de um jeito bem iluminista, a racionalidade do cara, do Tonel, chamaria o Superman de Ponta Grossa de louco, uhum. ok? Mas ter o Tonel, eu não me conformo com esse Tonel, cravejado e bala na calçada, na frente da loja dele, tá joia! Estou dizendo algo relevante sobre mim. Estou dizendo Uhum. algo que é autorizado a ser dito, tipo, no período aí Exatamente. do governo anterior do Brasil, todas essas coisas começaram a ser autorizadas de ser ditas. A gente comentava muito sobre as pessoas terem ficado burras ou as pessoas terem parado de. Não, elas foram alavancadas a dizer aquilo, elas foram Uhum. alavancadas e autorizadas a Sim. fazer esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, por elas estarem numa posição hegemônica, com muito Uhum. hegemônica, assim, no sentido com muitos privilégios lá, tipo, nessas camadas sociais, assim, elas pensarem que elas estão melhor que os outros, na verdade, ninguém está melhor que ninguém, mas elas pensarem que elas estão melhores que os outros e aí elas estão falando, sabe? Uhum. Falando, assim. Claro que a gente não pode fazer uma leitura, assim, que eu procuro sempre evitar de fazer aquela leitura que diz que as denúncias aumentaram porque as pessoas começaram a falar mais. Sabe? Quando a gente faz essa leitura, especialmente Uhum. em crimes contra as mulheres, daí a gente diz assim, o crime já existia, já acontecia, só que agora está se falando sobre isso? Sim, por Sim. um lado, sim. Por um lado, Uhum. sim. Mas por outro, se você levar em consideração não só a questão da violência contra a mulher, que seria o exemplo aqui,
mas na questão das manifestações ultraconservadoras, assim, abertamente, Sim, a gente tem também as coisas se acompanhando. Sim, nós estamos falando mais sobre isso, mas sim, isso também está aumentando, com certeza. sabe? Há um, E são um engrandecimento da figura violenta, né? Ou até mesmo um destaque para as armas, sim, que é a questão do tonel de bala, sim, né? é. E isso é uma questão que a gente pôde ver muito nas últimas eleições, né? A gente Uhum, viu isso, será muito evidente visualmente, assim. A gente viu sim. muito isso. E aí essas pessoas, elas apontam o dedo para as outras, tipo, Uhum, ai, é o meliante, é o viado, sabe? é. Vem assim esses diversos momentos em que se reforça esse contraste, que existe um contraste, tem que existir esse contraste, Sim. porque sem esse contraste não existiria nem o discurso segregacionista, nem o discurso good vibes. É, verdade. Tipo, você, em vez de você dizer vidas negras não importam, você diz todas as vidas importam e faz Uhum. uma good vibização desse negócio aí e que não resulta em nada positivo, né? Tipo, nada bom, Uma, efetivamente bom. uma gourmetização, né? Da, desse movimento. Deixa eu só dar boa noite, Lelei. Ó, lá de Cachoeira, no Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui acompanhando a live. A gente está falando de uma questão importantíssima. O que os arqueólogos do futuro diriam se encontrassem vestígios da nossa sociedade de hoje? Se encontrassem o que a gente está deixando de rastro e registro do que estamos vivendo e dos nossos valores, das nossas relações, né? E quando a gente fala dessa questão do centro e da margem, né? De sempre ter um contraste em relação a grupos específicos e também a condições específicas das pessoas, né? Isso vai ser evidenciado na linguagem dos coaches, né? Os coaches que vão trazer muito esse novo mindset, né? Não, e Ângela, você veja que se a gente quebrar o discurso dos coaches, eles vão estar investindo na mesma narrativa que as pessoas colocam na Bíblia, Uhum. né? Que, por exemplo, quando saudações terráquea, Saudações. quando a gente fala, por exemplo, você ficou doente porque se comportou mal e Jesus cobrava. Ou Uhum. então quando a gente fala, você ficou doente porque você comeu muito tomate na segunda-feira. Ou então você ficou doente porque o seu mindset ele está ligado ao ex que mora no seu útero. Você está fazendo a mesma coisa, tá? Você está contando a Uhum. mesma história em que a culpa é de quem está sofrendo mal. E é Sim. sempre, se você fizer isso, isso e aquilo, ou Deus perdoa, ou você vai viver mais. Sendo que a gente não tem o mínimo controle, absolutamente nenhum controle sobre isso. Enfim, todas vai ser bem sucedido no emprego, se você trabalhar enquanto eles dormem. Tudo envolve um sacrifício. Não, Uhum. coach é um negócio assim que a gente só não chama de culto. Não sei qual a diferença estrutural ali, talvez haja. Mas é um troço bem culto? Uhum. Exatamente. É o que a gente chamaria até de seita, né? Mas a Isso. grande questão é que o termo
culto e seita é por causa do inglês, né? Cult. Mas a grande questão é que, na verdade, até um culto mesmo, no português brasileiro, ele tem essa característica que vai alienar, uma característica alienante e de culpabilização das vítimas. Então, se algo está ocorrendo com você, você é responsável por isso. Como se estivéssemos todos no mesmo, com as mesmas condições, com as mesmas variáveis na vida, para termos as mesmas respostas de acordo com aquilo que é ativado, aquilo que, né, vai ser trazido para a nossa experiência. Então, a gente vai percebendo que essas relações completas, elas são tratadas com muita superficialidade nas redes. Essas questões todas. Tem meme do coach, né? O pessoal faz meme. E fica naquela piadinha. O pessoal, olha que engraçado o jeito que está tratando as coisas. É pseudociência. Mas não passa disso, não passa. Ou só chama de seita, ou de culto, ou de alienação, o que quer que seja, mas não aprofunda essas questões de que maneira a gente precisa trabalhar isso, né? O que você falou também sobre esvaziamento, né, de significado. Ali eu entendo que a gente agora, o outro perguntou ali se não dá para reprogramar o DNA. Não dá para reprogramar DNA. Não dá. Você quer reprogramar DNA? Eu vou dar aquela dica que eu vi esses dias. Vai fazer uma visitinha em Chernobyl. Fica lá, faz um retiro de meditação em Chernobyl. Você reprograma na hora. Em Chernobyl. Uhum. Daí E assim, mas fica um tempo, faz um retiro mesmo de meditação em Chernobyl, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? E a questão é quanto tempo você vai ser essa outra pessoa. Não é? É isso aí, gente. Façam planos, mas façam planos de curto prazo. Se for para Chernobyl, não faça plano a longo prazo. Hashtag fica a dica. Então, eu até perdi já o que eu estava falando, porque Desculpa. a pseudociência, ela passou assim aqui, sabe? Eu fiquei um pouco atormentada. Mas é isso, enfim, eu não lembro sobre o que eu estava falando. Mas o que eu ia dizer em relação a esse esvaziamento de significado, né? Uhum. Uma coisa que a gente não sabe quais são as perguntas que os arqueólogos do futuro vão fazer para essas coisas que a gente deixa. Porque, primeiro, assim, cada pessoa que for fazer uma análise dos mesmos dados, ela pode fazer leituras diferentes de acordo com os parâmetros que ela for utilizar. Com certeza. Gente também. Tipo, quais perguntas eram feitas sobre o antigo sudoeste asiático antes do feminismo? Sabe? Criando uma coisa louca. Mas existe isso, né? Do eixo das perguntas que a gente faz mudar de acordo com diferentes perspectivas, coisas novas às quais as pessoas aderem e tal, né? Então a gente não sabe também o que isso diz sobre a gente para um futuro catastrófico, né? Em que a gente não mais está, talvez não catastrófico, mas em que a nossa presença já foi dizimada, tipo, esse nosso, assim, o nosso ver o mundo e tal, as nossas gerações, enfim, para daí 3.000 anos para cima, assim, né? Tipo, uma coisa longa. Sim. Como que a gente também pode tentar olhar, sabe? Porque até, inclusive, essa questão que foi o que moveu
a escolha do tema do próximo episódio. Então, eu vou usar só como exemplo, e daí no próximo episódio a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Mas a gente estava falando de estereótipos de supremacia masculina. Ideia do que é ser homem, do que é ter sucesso, do que é necessário. E aí eu e a Ângela começamos... na verdade, esse questionamento surgiu depois de assistir o curso da Sueli dos masculinismos. Né? E aí eu estava conversando com a Ângela sobre isso, que a gente não pode transpor diretamente, porque transpor diretamente também é uma armadilha. A gente precisa olhar para como isso funciona no nosso ver o mundo, sabe? No que nós estamos vendo e vivendo nós como pessoas, assim. Começando para não tentar generalizar, sabe? Quais são essas, sei lá, artefatos culturais e mentais, sabe? De crença, de tudo, que faz hoje o suporte da pessoa olhar para a imagem do Rambo e pensar que um dia vai ser como ele, sabe? Sim. Que o certo é ser como ele, como Rambo, sabe? E é muito ligado, isso também é muito ligado à questão aí do tonel, né? Que é um posicionamento político em forma de peneira que está aqui a 2 quadras, né? E é semiótica, isso é análise de imagem. A pessoa não precisa falar nada para dizer no que ela acredita, a postura dela, os objetos que a cercam, o ambiente que ela está inserida, né? E as escolhas, né? Isso quando você falou nessa questão das perguntas, isso me lembrou a coisa que a gente sempre tem que reforçar, que não existe neutralidade, não existe imparcialidade, né? Em pesquisa científica nenhuma, em nada, nem em dados estatísticos existe neutralidade. Né? E isso a gente precisa lembrar, eu preciso me lembrar disso também. E que a grande questão é que as perguntas que são feitas já são escolhas, já são intenções específicas colocadas. A decisão de escolher determinado grupo para pesquisa, a decisão de olhar os dados daquela forma, usando aquela metodologia, isso não é neutralidade, tá? Então, eu falo muito aqui no canal sobre a questão da gente distinguir evidência de hipótese, de indício, né? Quando, na verdade, não é só isso que constitui uma pesquisa. A pesquisa ela vai ser constituída não apenas das provas e dos rastros que vão nos ajudar a construir a nossa hipótese ou até provar a nossa hipótese, mas também ela é constituída das nossas escolhas por esse assunto, por determinado objeto de pesquisa, é constituída das perguntas que fazemos, porque nós só podemos fazer perguntas que fazem parte do nosso imaginário e do nosso repertório cultural. Nós não vamos fazer perguntas sobre coisas que nos são alheias, que são diferentes daquilo que nos ronda, que nos cerca, que constitui o nosso ser. Então, os arqueólogos do futuro vão fazer perguntas que nós não temos hoje. Não temos nem as perguntas. Porque a cultura é viva, a língua é viva, os parâmetros mudam, até mesmo tem um distanciamento, né? Exato, não tem como a gente construir um lugar em que nós não estamos inseridos aqui, nessa sociedade. Né? De forma alguma. Eu notei uma coisa que você falou ali, não lembro exatamente o termo que você usou, mas você falou de marcadores sociais, sabe?
Por exemplo, o latão, o tonel significa uma coisa socialmente, né? E quando abrir a tumba do Michel Temer, se prepare para o arrebatamento, juízo final, o apocalipse ao mesmo tempo, né? Seu vampirinho. Mas, enfim, daí eu me lembrei de modos de identificação que as pessoas usam em diferentes contextos e pessoas marginalizadas usam certos sinais para se comunicar, por exemplo, sabe, para se identificar, sem que o centro saiba, entenda aquela linguagem ali, né? E essas coisas da semiótica, né? Como você sabe, falando de semiótica, tanto vão ser aceitos quanto rejeitados. Sim. Enquanto que o tonel é aceito, você colocar uma bandeira do arco-íris na sua janela pode representar algum perigo de ameaça, perigo de ataque. Então, são coisas que se interseccionam o tempo todo, né? Essa questão dos marcadores, da identificação, o que pode ou não pode ser mostrado, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito intrigada nessa ideia de arqueologia, sabe? Uma ideia leiga de arqueologia. Porque e se não puder fazer certas coisas? Se não puder ter certas coisas, certos objetos? E se eles não chegarem até lá, os arqueólogos do futuro? E daí desapareceu? Como é que a gente lida com isso? Porque a gente também tem que lidar com isso. Isso pode acontecer. Né? Então, é uma coisa muito louca. Eu acho isso muito louco. Esse é o meu resumo, assim, super... O silenciamento. O silenciamento, que até é o que eu trato muito na minha tese, né? Porque eu estou cavocando na tese algo que aparentemente você tem evidência arqueológica, mas você também não tem. A gente está cavocando por exemplo, estudar a mitologia, o culto de uma deusa, não é chegar na deusa. Não, eu não estou atrás de uma divindade. Eu estou atrás das mulheres que cultuavam e serviam no culto a essa divindade. Estou atrás de uma comunidade inteira que não tem voz na narrativa. E por não ter voz, é algo que se perdeu. Porque o que as pessoas têm é a narrativa hegemônica masculina, monárquica ou sacerdotal, ou posteriormente imperial, né? Imperial mesmo, no sentido literal, né? Do Império Babilônico, Império Persa, Império Grego e Império Romano. Você tem essas narrativas hegemônicas, enquanto as narrativas da margem estão sendo completamente silenciadas a ponto de nós não encontrarmos essas narrativas, a não ser por inferências dentro de alguns objetos que são os rastros dessas comunidades marginais. E os arqueólogos do futuro vão ter esse trabalho de imaginar o que foi perdido aqui. Na nossa sociedade, o que está sendo marginalizado a tal ponto de não deixar rastro para os arqueólogos do futuro. A tal ponto de ser uma voz silenciada completamente na história. E isso é perigosíssimo. É perigoso e é também algo sobre o qual a gente não tem o mínimo controle. Então, uma coisa que me motiva bastante a pensar de maneira geral, assim, primeiro em fazer perguntas que eu nunca fiz antes. Sabe? Pensar em muitas coisas que... É como a gente fala de interseccionalidade, né? Pensar em coisas que não estão ali, porque elas dizem também. Né? Elas falam muito. E esse negócio do centro se definir por contraste da margem
é um negócio que deixa muitos rastros, porque é uma definição pelo não. Então você frequentemente tem que dizer muitas vezes não, eu não sou aquele, eu não gosto disso, eu não faço aquilo. Poucas vezes você vai dizer sim, que é tipo colocar o tonel na frente da loja. Abertamente. Para a maior parte das coisas você vai dizer não. Tipo, o cara tanto não é comunista que ele tem o tonel na frente da loja. Sabe? Eu acho que é isso também de... não é só ver... Eu acho que a ideia que eu tô tentando passar é que não é só ver qual é... onde é que está a afirmação, mas também o que está sendo negado. Sim. Ao comentário do Baderna, os sofistas escreviam cartas cheias de absurdos e assinavam como Epicuro para criarem vieses de entendimento. Isso é ótimo. É o equivalente grego para o deepfake. O deepfake, incontáveis cidades, casas e edifícios foram construídos sobre sítios arqueológicos, destruindo história e culturas antigas. E isso é terrível e, ao mesmo tempo, comum. E isso, se nós pensarmos na questão material, né? A cidade, as casas, os edifícios, nós estamos falando exatamente a mesma coisa com relação a discursos, com relação a imagens, com relação a grupos de pessoas que Com podem ser relação ao quarto soterradas. Com relação ao meu quarto, que é cheio de réplicas de achados arqueológicos, exatamente, porque são discursos e grupos e visibilidades que são completamente soterradas por outras, exatamente pela necessidade do centro de negar essas existências. Para se valer. O contraste vai fazer deles, do centro, a quem ele é. pelas E olha, bordas, né? pelas bordas, exatamente. E eu lembrei agora, teve um comentário muito doido no meu Facebook. Eu compartilhei a live, uma live que teve esse fim de semana, né, da Francine, sobre extrema-direita, conspiracionismo e cooptação pelas redes. Eu postei aqui no canal, postei no Facebook também. E veja, o assunto é extrema-direita, conspiracionismo e cooptação pelas redes. Aí um homem, nem todo homem, mas sempre um homem, comentou assim: eu sou macho, homem. E aí eu fiquei alguns segundos lendo e relendo aquela frase e a necessidade dessa reafirmação. A necessidade de fazer essa afirmação diante de um conteúdo que não está necessariamente falando disso. É impressionante, né, que a pessoa tipo, clica na caixinha, abre o teclado do celular e digita eu sou macho. Sai, ela publica e fecha. Sabe, não dava para dar 2 passos para trás e, sei lá, fechar. O que é que traz essa urgência, né? A necessidade de se distinguir de algo. Se afirmando. E aí é a ideia do tonel cravejado de furos de bala, é a necessidade de dizer algo, de fazer uma afirmação para se distinguir, para ter um contraste de outra coisa. De ocupar o espaço público, sabe? Não é nem dentro, é na calçada. É um berro. Eu acho isso assim a humanidade,
A Ângela fala que eu sou o ursinho carinhoso amarelinho, que é todo feliz, assim. Feliz. Mas é porque a humanidade, ela me fascina, sabe? Tanto para o bem quanto para o mal. Mais para o mal do que para o bem. Uhum. Mas, assim, eu fico fascinada com a capacidade que as pessoas têm de fazer coisas, assim, que não fazem o mínimo sentido. Uhum. Eu acho isso uma coisa fascinante nas pessoas. Sabe? Da capacidade que elas têm de fazer cagada, sabe? De achar alguma coisa errada na vida alheia. Sim. Sabe? É um desligamento de si tão grande. Tem muita gente que fica falando que precisa se encontrar, precisa achar o seu centro. Essas pessoas, elas não estão nem aí para isso. Uhum. Sabe? Elas estão completamente desligadas. Talvez fosse um comportamento que, de certa maneira, nós pudéssemos aproveitar em outras circunstâncias. Mas elas, realmente, elas estão aí no mundo, sabe? Para Completamente. apontar o dedo, chamar de, ai, você é ridícula, você é isso, você é aquilo. Uhum. É inacreditável essa. E aí eu já sou o ursinho azul, né? Aquele mal-humorado. Eu fico, da onde que saiu isso? Para que isso, né? Eu já venho com essa indignação, por isso que a gente combina, né? A gente se equilibra mais ou menos, né, Eu não Mobrinha? consigo ter outra reação, assim, imediata, que não seja rir desse absurdo, sabe? Porque é como você dar de cara numa parede, assim. Uhum, É um troço, assim, exatamente. que me choca mesmo. De verdade, eu acho. Assim, é assustador e é bonito. Eu acho que o grande atrativo da tragédia é esse, né? Ser uma coisa muito sofrida, porém muito bonita. Que é assim, porque não tem como, se eu for ficar sofrendo e me estressando, como é que eu vou continuar nesse mundo fazendo essa afronta que é existir, sabe? Uhum, Preciso sobreviver de certa maneira, de certa forma sim. e aproveitar, sabe? Porque, gente, olha isso. É, as pessoas fazem coisas e acham que estão arrasando, acham que é bom. Coisas Uhum. que, para mim, no meu horizonte de possibilidade, que isso é importante a gente ter em mente, que são, cada pessoa vai ter sua formação quanto a isso, né, de compreensão de mundo e de si e tal, que são muitos diferentes, né, e que no meu realmente não, sabe, não faz o mínimo sentido. E essas colocações, o mais engraçado é assim, que muitas dessas colocações, que são questões que para a gente realmente não faz sentido e vai ficar uma incógnita e é como se as pessoas não estivessem refletindo no que elas estão fazendo, né? Vem em termos de, com todo respeito, não sei se você já ouviu essa frase, e hoje mesmo eu refleti sobre isso. Aquela afirmação de eu sou macho, sou homem, começou com todo respeito. E eu A fiquei pessoa já pensando, está preparada para te desrespeitar, né? exato, se você sente necessidade de começar a sua fala com todo respeito, você precisa ter um pouco de desconfiômetro de o que você vai dizer em seguida não é respeitoso, então é melhor não falar. Não é? Seja muito Soluções bem-vinda, simples. Tebes. Buenas noches. É isso aí. Estamos com a Abobrinha, essa doutora em estudos culturais maravilhosa, fazendo muita análise aqui dos arqueólogos do futuro. Então, aproveitem, vamos lá, desde a ilha da anarquia, que beleza, isso aí. Tamo juntos. Eu Então, essa tinha, questão. Sim. eu tinha pensado no nosso
no nosso título também, Arqueólogos do Futuro, em relação a essa parte mais intelectual, digamos, a parte que não fica enterrada, sabe, debaixo da terra, assim, né? Sim. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu não lembro quem me disse ou onde que eu li, que era cada vez que você ouvir alguém reclamar do incêndio na biblioteca de Alexandria, lembre-se que o problema não foi o incêndio, mas a centralização. Então, se houvesse uma maior distribuição, né, se não fosse tudo centralizado ali, não se teria perdido tudo. Né? Então, tem essa parte também, né, que fica muito à mercê daquilo que a gente consegue produzir sobre o nosso tempo e distribuir sobre o nosso tempo, né? A gente está falando muito sobre vestígios materiais, né? E brincando com exemplos materiais, mas a gente tem uma vasta gama, né, de coisas mais né, a palavra que eu quero não é destrutíveis, é uma outra palavra, mas de coisas que podem ser destruídas com o tempo, que duram menos tempo, sabe? Que duram menos tempo e mesmo assim contribuem para essa distribuição das notícias, das críticas, enfim, né, dos pensamentos, que no fim das contas só vai resistir a todas essas intempéries aí do tempo e das eras geológicas e dos meteoros, da chegada dos alienígenas, se ficar na pessoa, na cultura. Né? Por isso que é tão importante que a gente faça livros, que a gente leia, que a gente faça cursos, que a gente converse, que a gente tenha acesso a pensamentos diferentes, que a gente faça registros não pensando apenas em chegar num futuro que a gente não pode imaginar, mas no sentido de conseguir chegar até a próxima pessoa. Porque senão a gente vai estar, hoje que a gente tem mais tecnologia do que na Idade do Bronze, a gente tem outras maneiras de expandir certos pensamentos aí, atividades, incentivos e tudo, para que quando os arqueólogos do futuro cheguem, algumas das coisas que a gente está discutindo aqui hoje sobre os nossos vestígios já não precisem nem ser questionadas, porque culturalmente a gente já, tipo, o tonel baleado é ridículo. A gente já estabeleceu isso como um valor comum. Por causa do armamentismo, por causa do fascismo, por causa da guerra às drogas, por causa de milhões de coisas que podem dar apoio a alguém a ser contra as armas, né? Dessa maneira. Da misoginia, né? Isso. Então, algumas perguntas que a gente consegue antecipar, a gente acha que consegue antecipar, ao mesmo tempo a gente também torce e age para que elas não precisem ser feitas, para que elas estejam ali como um valor social compartilhado aí entre as pessoas que convivem, sabe? O Catebs comentou, já falou sobre inteligência artificial. E essa pergunta sei lá, com a sua colocação... É deles, porque é Catebs. É deles. Me fez pensar, por exemplo, nós estamos produzindo algo hoje, aqui, nessa live, a gente está registrando algo
Mas esse algo é virtual, está condicionado a uma máquina, condicionado a um ambiente que nem todas as pessoas acessam, que nem todas as pessoas têm condições de acessar também. A grande questão do registro, do passar adiante os posicionamentos, as informações, os questionamentos e as colocações, tem muito mais a ver com algo que as pessoas tenham acesso, que qualquer grupo da sociedade tem acesso. E que não esteja num ambiente de privilégio, porque, queira ou não, YouTube é um ambiente de privilégio, sim. As redes, as lives, né? Inclusive quem não tem uma neurodivergência, como eu, quem não é mulher, quem não é de algum grupo, né, vulnerável na sociedade, não vai ter essa localização. E eu estava assistindo ontem uma entrevista da Sofia, que é aquela robô com inteligência artificial da Arábia Saudita, que recebeu cidadania saudita. Como ela é cidadã, né? E ela estava dando entrevista, e fizeram algumas questões para ela, no sentido de colocar assim, onde você gostaria de ir, o que você gostaria de fazer que você não fez ainda. E ela falou assim: eu só posso ir e fazer o que os meus donos me programam para ir e fazer. Então, eu sou uma espécie de criança, eu sou tutelada. Ela falou exatamente isso. Então, quando nós falamos em inteligência artificial ou em tecnologias, né, de informação, computadores e coisas nesse sentido, ainda assim são reféns e tutelados por pessoas e restritos a determinados grupos de pessoas também. Então, quando a gente não tem condições de saber o que os arqueólogos do futuro vão dizer a respeito da nossa realidade, entretanto, tudo o que é produzido hoje vai refletir quem nós somos, vai refletir principalmente o centro, o grupo de controle hegemônico. E isso, esse grupo, o centro, é que vai tutelar os demais grupos e até mesmo as tecnologias do momento. Né? E isso é importante que a gente comece a perceber, né? Aqui, ó. Rachel ou Raquel, né? Antigamente o conhecimento era passado oralmente, escrevê-lo significava um declínio cultural, já que as práticas desse conhecimento estavam caindo em decadência e desuso, e também não eram todos que dominavam a escrita. Como, por exemplo, nos cursos que eu leciono, são da época da era do bronze, do ferro, e a escrita é inserida somente posteriormente na cultura em que eu trabalho, né? Sobre a qual eu trabalho. Então, você vai ver que ainda, até mesmo as narrativas sobre Jesus, os evangelhos, as pessoas não sabiam ler e escrever. A escrita era domínio da elite e de poucos da elite. Na época da monarquia, na antiguidade, nas monarquias antigas, nem os reis sabiam ler e escrever, eram os escribas deles que faziam esse serviço. Então, você vai ter, ainda tem isso, o embate entre a cultura oral, quando ela é melhorada ou quando ela é deixada para trás por causa da escrita. Existem esses embates de que pode ou não causar um entrave ali. Agora, pensar em declínio cultural também é uma questão complexa, né? Porque as culturas, elas... como você vai avaliar que houve um declínio cultural? Como você vai avaliar que houve um progresso cultural? Qual é a referência para declínio e progresso? Quando as culturas divergem, quando as culturas são diversas, quando há mais de uma voz na sociedade. Eu não sei se está fazendo sentido para você, abobrinha, mas eu estou colocando as coisas assim que vem à tona, né?
até essa questão de escravo. Exatamente, né? Nada Eu libertário. vejo assim essa coisa do conhecimento passado oralmente, a escrita, o que significava essa ideia de decadência e desuso, essas ideias assim, elas também têm o viés de quem está contando essa história. Quem é que está avaliando o que aconteceu para dizer que foi um declínio? É. Sabe? Quem é que estava avaliando para dizer que isso era negativo? Né? E o que é que estava acontecendo para que isso ocorresse? Tipo, o que é que estava Uhum. acontecendo no todo, no contexto político, social, enfim, para que Sim. alguns conhecimentos fossem suplantados por outros, enfim. E também é uma Uhum. questão que está relacionada a as pressões para mudança de um sistema político, para a instituição de um tipo de religião, para a exploração Uhum. comercial. Qual é a época do antigamente que a gente está se referindo para ver o que estava acontecendo entre os povos, enfim. Porque vão ser muitas. São muitas variáveis, né? São muitas coisas que a gente pode estar olhando em diferentes recortes temporais. E sobre aquela robô, né? A inteligência artificial e a robô que a Angela falou. A Sofia, né? Isso. Será que, assim, me choca muito. Me choca muito que ainda, assim, eu consigo compreender o esforço para você fazer um robô que pareça um ser humano. É muito massa, eu acho incrível. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Eu acho, Uhum. né? Acho muito legal. Eu gosto de história que tem robô e extraterrestre, nave Uhum. espacial, essas coisas, né? Mas pra quê, sabe? Tem gente que faz aqueles bonecos sexual de látex que esquenta e que tem isso e que tem Nossa, isso é maior aquilo. sucesso, né? Beleza, eu consigo compreender, sabe? Eu consigo compreender o apelo disso. Mas Uhum. fazer uma robô com essa impressão que dá que vai substituir um ser humano, sabe? Isso Uhum. é muito assustador. Me choca muito que as pessoas ainda estejam fazendo isso. E aí, uma dica, porque se você der na busca do Google, vai ter muita entrevista com ela, com essa Sofia, com essa inteligência artificial, esse robô, né? De não prestar atenção tanto nas respostas dela, mas prestar atenção nas perguntas que são feitas. Por quê? Quando são norte-americanos perguntando, fazendo entrevista com ela, o norte-americano perguntou na entrevista como você se sente tendo direitos plenos na Arábia Saudita e tendo mais direitos do que mulheres nesse país. E aí você percebe, aí vem todo o estigma, né, do Oriente, né? A gente sabe a complexidade disso, como se as mulheres nos Estados Unidos tivessem plenos direitos, né? E a pessoa está perguntando carregando a sua pergunta com o preconceito e o orientalismo, que é a invenção do Ocidente, como o Edward Said fala, né? Então, as perguntas elas estão carregadas dos rastros, dessas marcas do centro. Porque assim, Quando. Ângela, se você parar para pensar racionalmente, assim, ó, limpo, o que é que você vai perguntar para um robô? Uhum, Sabe? O que você vai perguntar para um robô? Como é que você vai formular uma pergunta se você sabe que é um algoritmo, que é um programa, que é uma máquina, sabe? exato. O que que você vai tirar da sua cabeça para perguntar para uma pedra?
Só que aí essa pedra, que é um robô, na verdade, fala e procura nos arquivos que ela tem, no acesso à internet, ela fala o que outras pessoas já falaram. E isso Aham, implica em repetir um monte de cagada. E aí exatamente. você diz que a robô tem mais direito que as próprias mulheres. E não cai para trás, sabe, no chão, ou então bate no Aham. robô com uma pedra. Se falta luz, como a robô responde? Tipo, me faltaria luz na alma, na hora, assim, sabe? De saber que a pessoa formulou uma pergunta para um robô. Por que não perguntou para o homem que fez ela? É. Porque foi um homem, né? Com certeza. Uhum, Mas, certo. eu acho isso tudo muito louco, assim, sabe? Aí eu fico aliada às pessoas que se vestem de Superman, de Samurai do Sinal, porque, gente, é loucura. É tanta coisa que está implícita numa entrevista com um robô. É muita coisa que envolve isso. E as pessoas pegam, veem isso aí, ficam, nossa, que legal, olha que máximo, desenvolvimento, tecnologia, não sei o quê. E da mesma maneira que os povos da antiguidade tiveram com as tecnologias novas. Ah, descobriu o ferro, nossa, olha só, não sei o quê. Sendo que são as mesmas sociedades que estão manejando essas tecnologias. Isso que você acabou de dizer. De perguntar para quem fez o robô e não para o robô. Por quê? Porque são as pessoas que manejam essas tecnologias. São as sociedades que constituem esses saberes e que são constituídas por esses saberes é que estão manejando essas tecnologias. As tecnologias só vão ser uma extensão, assim como uma obra de arte, todo trabalho de arte é a extensão do seu autor. Né? Tudo que a gente produz é uma extensão nossa. Não tem diferença e não tem como dissociar, né? Essa questão do mito da neutralidade, novamente. Então é importante a gente refletir sobre essas questões também. Aqui, ó, pensando na cultura iorubá, onde o conhecimento oral é muito valorizado em detrimento da escrita, pois, segundo essa cultura, a oralidade une a cultura e o povo em torno de uma identidade. Deixa eu só ver se eu entendi essa colocação. Segundo a cultura iorubá, a oralidade une a cultura e o povo em torno de uma identidade. Assim, aí você está falando de um contexto em que é muito importante a sobrevivência dos costumes que não Uhum, são apenas assim costumes de uma maneira banal de fazer, mas uma própria epistemologia que ela sobreviva a essa imposição do conhecimento passado por escrito e que no final das uhum, contas a gente aqui de cultura ocidental, aí não sei como que chama, escreve um monte de conhecimento, deixa preso dentro da universidade onde ninguém vai ler e aí fica falando, ai, porque as culturas orais são menos desenvolvidas, sabe? uhum, Então, assim, a sociedade branca aqui em relação aos indígenas tem uma posição ridícula que fica empilhando conhecimento dentro da universidade, sabe-se lá para quê, para quem, para os arqueólogos do uhum. futuro, por alienígena que vier para cá aprender português para ler o repositório da UEPG, sabe? Vai vir Numa se linguagem inacessível, uma linguagem técnica. exato, inacessível, tipo um Shakespeare, assim. Uhum, O ET vai vir, vai ler, não vem, né? E aí a gente fala, não, mas o conhecimento oral é sinal de uma cultura menos desenvolvida. Gente, pare, sabe? Quem que é menos é. desenvolvido que outro aqui nesse pensamento? Não faz o mínimo sentido.
Uhum. Os arqueólogos do futuro vão perguntar assim: nossa, isso aqui tudo deve ser proibido, porque está fechado aqui dentro da universidade. Aí eles vão abrir, vão entrar, e do É. nada vão achar que, sei lá, são códigos da Guerra Fria. Assim. É um negócio assim, Houve uma, totalmente louco. houve uma inquisição aqui e eles fecharam. Isso aqui são os livros proibidos da sociedade. Não deu tempo de tacar fogo. E não que o Uhum. conhecimento que as pessoas tenham produzido seja inútil, não é. A gente Não. tem trabalhos incríveis que as pessoas fazem nas universidades, mas que vão para essa pilha. Porque é assim Uhum. que esse sistema vem funcionando, né? Sim. Aqui tem outra questão. Tinha promessa que no futuro as tecnologias nos propiciariam fazer outras coisas que não viver para trabalhar. Como será que isso será visto arqueologicamente por vocês? Pelos Olha, eu arqueólogos do espero futuro? não estar aqui quando essa análise emergir das pesquisas do futuro. Assim, eu pretendo estar arqueologicamente situado dentro de um caixão embaixo da terra. Né? Uhum. Mas a gente pega exemplos do nosso imaginário, dessa coisa da tecnologia nos dá a oportunidade de viver para trabalhar, sem trabalhar. E eu Uhum. lembrei de 2 filmes. Um é aquele Elysium, que é com o Matt Damon, e meio no Brasil, e meio, né? Não tem isso? De Deixa eu... 2013, o filme? Deve ser Elysium. Uhum. Não achei aqui. Isso, que é o Alice Braga brasileiro, Wagner Moura também, Elysium, isso aí. Penso Uhum. muito nesse filme, que é muito... deixa muito evidente que esse negócio de ter robô que propiciaria viver sem trabalhar, na verdade, coloca um monte de trabalho numa população da mesma maneira que Uhum. hoje, assim. Só que, claro, que daí vai ter os aumentativos, os superlativos do cinema e da história. Mas é uma coisa muito parecida. Tipo, pobres, Uhum. negros, mulheres trabalham lá na pior parte do mundo e daí onde tem tecnologia lá fora do planeta que já está todo cagado. Tem as pessoas Uhum. ricas e do Wall-E. Adoro o Wall-E da Pixar. Ah, sim. Lembra daquele filme? Ai, Muito adoro. fofo. Filme de Que daí animação de tem 2008. as pessoas vivendo, tipo, ai, o mundo acabou, né? E daí elas estão vivendo Uhum. dentro de uma nave até o robô achar a forma de vida lá que ele tá procurando. Assim, esse filme tem vários problemas, várias críticas que precisam ser feitas. Eu acho que a mais berrante, assim, visualmente, é a questão da gordofobia. Porém, essa Uhum. parte aí da discussão de os robôs e fazer outras coisas para trabalhar, para não viver, para trabalhar, e também a parte da destruição do planeta, que toda Uhum. esse esquema aí fala, depende, né, da exploração do planeta. O Wall-E fala muito bem disso. Eu acho que é bem legal. Eu adoro esse filme, apesar de tudo. Eu acho muito fofo. Uhum. E A agora Raquel só que comentou e agradeceu aqui, ó, que você sintetizou bem a colocação dela. E obrigada pela participação, Raquel, porque, né, trazer essas questões é muito importante, né? Obrigada mesmo. Desculpa te e cortar. também foi sugerido o THX 1138, que eu não vou saber reproduzir a sinopse aqui, mas eu recomendo. Uhum. É um filme ótimo, muito bom, de verdade. Uma pena eu Vou ter procurar sido aqui. pega de. É do George Lucas De- esse filme. e é de 71. Aham, de 1971. É numa sociedade distópica, no subterrâneo, em um local e época indefinidos. É uma visão Uhum. pessimista de futuro em que os habitantes são vigiados por androides, obrigados a consumir drogas e onde toda forma de emoção foi proibida. Obrigada, Wikipedia! Esse filme também é Aê. muito bom.
Muito bom. Olha, hashtag fica a dica, pessoal. Peguem as dicas aqui, eu coloco na tela, tá no chat. Já tem, né, tarefas para assistir depois, começar a refletir um pouco nessas questões. O Baderno está falando que é o filme favorito dele. Esse THX. É Que verdade. massa. Vamos Esse eu não assistir vi, de novo. então esse está na minha lista Ai, agora. vamos organizar um rewatch. Opa! Assim, eu passei raiva o suficiente aqui já hoje, já, Ângela. Vamos É? xingar mais pessoas? Vamos xingar mais pessoas, por favor. Estamos precisando, né? Gente, Mas, em resumo, assim. Não, fala você primeiro, fala você primeiro. O que me incomoda, o que realmente me incomoda, essa necessidade das pessoas, isso que a gente começou a falar na live, bem no comecinho, a necessidade das pessoas de se distinguirem das outras, para se afirmarem. E isso toca, por exemplo, na linguagem neutra, que a gente usa na live. E eu acho que isso é fundamental, a gente reforçar, porque eu recebi muitos comentários, não foi um e não foi dois aqui no canal, de comentários em vídeos. Ah, parei de ver quando você disse bem-vindes. Foi mais de uma pessoa que escreveu essa exata frase em comentário no meu canal. E isso me deixa não somente perplexa, como geralmente a abobrinha fica, porque ela é muito otimista para o meu gosto, mas me deixa puta, entendeu? Por quê? Porque a gente está aqui produzindo, construindo conhecimento juntos, está trabalhando uns para os outros, fazendo uma comunidade de apoio mútuo, criando uma comunidade de apoio mútuo, trazendo informação acessível, trazendo tópicos que não são abordados na maior parte dos canais. Aqui. Tem gente ainda que fala homem, né? Esse caso que eu vou falar é só homem que fala. Eu preferia que você falasse só sobre a área da sua pesquisa. Como se a minha pesquisa fosse de uma única disciplina, fosse de uma única área. Como se eu não trabalhasse de forma interdisciplinar. Como se eu não tivesse formação, mais de uma formação, inclusive. Como se os demais canais de exegetas, de teólogos, de biblistas, fossem neutros na sua pesquisa. Porque não trazem nada fora da caixinha do seu certificado de graduação. E aí dá aquele ar de que eles estão sendo neutros, imparciais na pesquisa, porque eles só falam do assunto, que eles têm formação. E o que eu faço questão de deixar claro, evidente nas minhas redes, é que tudo que produzimos é uma extensão de nós mesmos. Não existe diferença. Não existe separação, porque nós não temos como nos distanciar do objeto, da sociedade que estamos analisando, né? E, Ângela, qual é a postura social que a pessoa está exigindo de você? Como que a pessoa se acha no direito? Como que faz sentido para ela abordar outra pessoa exigindo dela uma postura que corresponda aos seus desejos? Sabe? Quem que essa pessoa pensa que ela é? Qual é o poder que ela tem para fazer isso? Sabe? Onde é que está essa realidade? Tipo, como que a pessoa chega nessa, sabe, nessa conclusão, nessa ação? E se acha no direito de que as demais pessoas atendam às suas expectativas. E isso é o que a gente faz o tempo todo com as crianças, com os adolescentes, tanto
comportamentos socialmente aceitáveis, como aqueles que a gente vai querer marginalizar. Espera-se que o bandido haja assim. Uhum. O estereótipo, né? Assim. A Tati sugeriu um livro para nós. Opa, tá aqui, Tati B. Boa noite, gurias. Um livro muito bom que traz outra perspectiva sobre essa questão dos robôs é O Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers. Recomendo. Muito obrigada pela recomendação, Tati. Muito bom mesmo. Esse vai entrar na minha lista, que eu não li. Sim, com o título Valeu desse, mesmo. com robô e salmo peregrino, né? Salmo para um Robô Peregrino. Buzzwords. Que título muito massa. Bom. Gostei mesmo. Eu vi aqui que me avisaram via chat que o feijão tá pronto, gente. Ah, o Baderna já avisou, sim. Feijão tá pronto, olha só. E daí, quando alguém o feijão chama, o que a gente faz? Mas, bom, verdade, no meu caso, eu não faço nada porque, né, descobri que o feijão é a causa das minhas crises de enxaqueca. Então, não faço nada quando o feijão... As anotações acabaram. Estou triste. A questão da linguagem neutra, você não tinha nada a falar mais, só para a gente fechar? É isso, sabe, Ângela? A pessoa se acha no direito, assim, faz sentido para ela negar a existência linguística de alguém, sabe? Na língua. A existência de alguém na língua, sabe? É uma violência muito grande e que as pessoas, elas têm todo um arsenal de defesa preparado para dizer que não, tá errado, porque não vai dar certo, porque desrespeita a língua, porque isso, porque aquilo. Talvez num próximo episódio a gente possa falar sobre essa questão do revide, né? Quando você recebe uma violência revida, você fica com a violência na mão e a violência exercida, em primeiro lugar, não é reconhecida como violência, né? Eu acho que isso tem tudo a ver também com isso que a gente está falando, das pessoas acharem que é possível fazer certas coisas, enquanto que outras aqui são completamente inócuas e que são boas, que são positivas para todo mundo, tipo linguagem neutra, são ridículas, são consideradas erradas. Assim. Porque só porque está atendendo a um grupo que essa pessoa não reconhece. Que ela não quer reconhecer de jeito nenhum, porque senão o mundo vai cair. Exatamente. Então, o hashtag fica a dica de hoje, né? Arqueólogos do futuro, né? Para analisar essa questão da necessidade do contraste para se manter no centro, para se manter no poder, na hegemonia. Recomendo minha atual escritora favorita, Silvia Kusikank, que também vai falar sobre a voz das margens, tá? E quero agradecer demais a sua presença aqui, Abobrinha. Eu também estou bem feliz. Presença cativa agora, porque todo mês vai ter episódio. Você vai me prender, vai me botar no cativeiro. Eu vou te prender com muito chicote e tudo. Todo mês agora tem episódio do nosso podcast no YouTube, Arqueólogos do Futuro. Pode ir na aba... compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Por favor, curtam todos os vídeos desse canal. Não tem besteira aqui nesse canal, tem coisa fundamentada. Adquira os cursos, se tornem membros do canal e vocês vão concorrer a livros todo mês. Último domingo do mês, tem sorteio de livros ao vivo aqui no canal. Gente, aproveitem, apoiem esse trabalho para que a gente possa produzir muita coisa. E apoiem a editora Monstro dos Mares, que é a nossa patrocinadora maravilhosa, com materiais para
Todos os membros do canal recebem materiais da Monstro dos Mares, gente. Muito obrigada, Abobrinha. Gente, Você é muito maravilhosa. obrigada. Eu vi várias pessoas que me prometeram que iam entrar e entraram. Anotei o nome de vocês aqui no caderno. E nada de mal vai acontecer com vocês, tá? Nos próximos dias. Agora, quem não entrou também tá com o nome anotado. Beijo, Anotamos gente. Muito tudo. obrigada. Tem muito print aqui. Beijo, gente. Até a próxima. Ó, dia 26, 16 horas, tem live sobre demonologia com a doutora Tupá Guerra. Não percam, hein? Até mais, gente.